Pronto, a galera já tá vendo aqui o texto. Então é isso, você entendeu? O compromisso do cara é tão grande que ele traduziu o texto, entendeu? Se isso não é vontade de aprender e de subverter a ordem da classe dominante, eu não sei mais o que é. Eu tô maluco. Então, Caio, quer fazer as honras? Então, vamos lá, eu começo aí. Manda Vamos começar. A gente troca no meio do caminho aí, a gente troca por página. Maravilha. Mas vamos começar aqui. Vamos embora. É aconselhável que alguém que não é especialista em questões econômicas e sociais expresse opiniões sobre o tema do socialismo? Creio que sim, por uma série de razões. Consideremos primeiro a questão do ponto de vista do conhecimento científico. Pode parecer que não existem diferenças metodológicas essenciais entre a astronomia e a economia. Cientistas de ambos os campos tentam descobrir leis de aceitação geral para o grupo circunscrito de fenômenos, a fim de tomar a interconexão desses fenômenos tão claramente compreensível quanto possível. Posso fazer um adendo rapidinho? Eu era muito ruim em física na escola, tá? Eu era péssimo. Quer dizer, eu achava o máximo, mas eu sou burro em raciocínio lógico, e aí eu fazia os exercícios do bloquinho, eu me fudia, porque, de repente o bloquinho tava viajando a 3.600 km por hora, sabe? Era umas paradas assim, e pra mim era um pouco complicado. Então, se eu estiver falando groselha... Não, pode deixar. Como você falou assim, um ajuda o outro aí. Uma mão lava a outra. Claro, eu acho essa parte muito foda, e aí a gente vê o Einstein, ele faz essas aproximações, né, científicas, e ele tá falando desse processo de lei de aceitação geral, mas eu acho interessante porque partindo da física, ele parte da materialidade, ele parte daquilo que efetivamente existe na natureza. É engraçado porque o liberalismo, ele parte de uma concepção não materialista, né, é uma concepção que tem uma construção muito mais próxima do idealismo, é uma construção mais próxima do idealismo, porque é isso, a mão invisível do mercado, a lei da oferta e da demanda são elementos a priori, antes do processo econômico real, que determinam as leis econômicas na materialidade. E o problema é que se não tem sustentação material, né, se não tem sustentação da realidade, o negócio vai começar a degringolar de uma forma que ele não consegue se constituir, porque tudo que prevemos estava errado, né? Deu errado. As ciências naturais, a gente tem essa questão que a gente fala que sempre busca a falsabilidade. Então, basicamente, quando eu faço uma teoria de física, por exemplo, eu não estou buscando uma prova que prove ela, porque nada pode provar a teoria. Eu estou buscando coisas que possam mostrar uma divergência entre o experimento e a realidade. Então, basicamente, quando a gente está buscando um momento de falha da explicação. Por que eu estou dizendo isso? Teve uma vez que eu estava discutindo no Twitter, para variar, e o garoto estava falando, não, porque os ANCAP são perfeitos e tal. Eu falei, a teoria é perfeita. Eu falei, o que eu preciso falar para você para que você se convença que isso está errado? Porque se você está falando que é uma teoria científica, existe alguma coisa que se eu te provar que isso não corresponde à realidade, você vai abandonar o seu apoio a essa teoria. Ele falou, não, ela é perfeita, nada vai me fazer abandonar ela. Daí você fala, cara, isso é tão complicado quando você pega assim, porque o cara já vai com a ideia que tudo que ele tá fazendo é perfeito e que nada vai provar errado. Ele vai olhar para a realidade e a materialidade da realidade não vai permitir que ele mude de ideia. Isso é muito complicado. Porque é como se a teoria dele fosse metafísica, né? É puramente metafísica. Não é à toa que o próprio Adam Smith era um religioso fervoroso, né? Era um pastor presbiteriano fervoroso. Então faz sentido ele falar dessa linha, né? Dessa perspectiva, porque a sociedade que ele vive é uma sociedade profundamente inserida numa cultura metafísica, né? Numa cultura ligada a esse pertencimento, não sei se das divindades, mas a essa perspectiva de que as leis naturais, como se a sociedade humana fosse atravessada por leis naturais. Só, né? Só. Isso. Minha opinião, de novo, como físico. Nós, como humanos, somos influenciados por leis naturais. Nós somos. Mas não somos somente influenciados por leis naturais. Perfeito. A gente também é influenciado pelas nossas interações, pela nossa cultura, por interesses individuais, tudo. Então, é uma mistura dos dois. E a física pode ajudar a gente a entender um pouco melhor essas questões que são naturais, mas não vão explicar tudo. Nunca vão explicar tudo. Continua aí, desculpa. Não. Esse é um hábito famoso, cara. É aquele negócio. Vou fazer só um apontamento 35 minutos depois e eu encerro aqui a minha observação, mas queria fazer uma nota de rodapé. Aí dá mais 15 minutos na roda de rodapé. Teve um vídeo seu do Monark que tinha 1 minuto e você falou 30 minutos. Então, não se preocupa não. Vamos lá. Bora. Mas na realidade, tais diferenças metodológicas existem. A descoberta de leis gerais no campo da economia é dificultada pela circunstância de que os fenômenos econômicos observados são frequentemente afetados por muitos fatores que são difíceis de avaliar separadamente. Além disso, a experiência acumulada desde o início do chamado do período civilizatório da história humana, como é bem conhecido, tem sido amplamente influenciada e limitada por causas que não são de
forma alguma de natureza exclusivamente econômica, que é um pouco que a gente acabou de falar aqui, né? Por exemplo, a maioria dos principais estados da história devia sua existência à conquista. Os povos conquistadores se estabeleceram, legal e economicamente, como a classe privilegiada do país conquistado. Eles tomaram para si o monopólio da propriedade da terra e nomearam um sacerdócio entre suas próprias fileiras. Os padres, no controle da educação, transformaram a divisão de classe da sociedade em uma instituição permanente e criaram um sistema de valores pelo qual o povo, a partir daí, em grande parte inconscientemente, era guiado pelo seu comportamento social. Então, um comentário que eu ia fazer aqui, eu penso assim, dado o meu conhecimento de história, por exemplo, na Inglaterra com a igreja anglicana, onde houve essa fusão entre o Estado e a igreja serve para ajudar a manutenção do poder burguês. Outro dia eu recebi uma pergunta dos meus alunos, por que a igreja católica conseguiu se tornar a instituição dominante no medievo, né, na Idade Média? É porque a gente costuma aprender que a igreja católica exercia um domínio ideológico sobre as pessoas, e só. Mas tem um problema, né, porque para você garantir um domínio ideológico, você tem que ter um domínio material. Você tem que forçar as pessoas materialmente a acreditar naquilo. E o que a igreja católica apostólica romana fez? Para poder centralizar os seus princípios ideológicos como dominantes, ela se alia ao reino franco, né? Ela se alia a um reino medieval que vai ser o seu propulsionador material da força para impor os seus valores, impor as suas ideias, porque não existia só cristão católico na Idade Média, gente. Existiam várias linhas do cristianismo. Tanto que a primeira cruzada, isso tá no livro do Legoff, o Dicionário da Civilização Ocidental do Medievo. Enfim, foda-se, depois eu mando o nome aqui do livro. Essa é outra coisa que falam. Você refuta, mas não traz o livro, não sei o quê. Eu falo, as pessoas não vão ler, então é isso, né? Mas é o livro aqui do Legoff que ele fala que a primeira cruzada ela não foi realizada contra os mouros, né? Contra os árabes, como a gente aprende na escola, mas sim contra um grupo de cristãos dissidentes da Igreja Católica, para poder garantir que a Igreja Católica fosse a linha ideológica final de toda a Europa, né? Então é isso, os cristãos perseguem os cristãos, para poder garantir que a sua ideologia seja a dominante. Então é isso, toda forma de ideologia dominante, ela é atravessada necessariamente por um projeto de classe dominante, que utiliza desses mecanismos para poder criar uma cultura que garanta o seu poder e legitime ele entre as massas, né? Que é isso, é como se negar a Igreja Católica fosse estranho, era um pecado. E aí imagina, numa cultura em que as pessoas estão inseridas, cujo maior medo é o medo da morte violenta, porque as invasões germânicas e de outros povos na Europa Ocidental só cessaram no ano 1000, 1100, todo mundo tinha medo de morrer empalado por uma espada. Puta morte horrível do cacete, né? Então você vai fazer de tudo para poder evitar isso. Aí você entra nessa, né? Até como um anestesiador da realidade, né? Até como uma forma de você falar, ei, tem uma ideia aí que eu vou seguir, porque se eu não seguir eu tô fudido. Aí você deixa de ver que você tá fudido de qualquer jeito. E isso a gente também não aprende na escola. As rebeliões camponesas no medievo eram frequentes. Aconteciam direto. É que era reprimido com tanta violência que, né? Eu não sabia disso, mas contra o senhor da terra? Sim, contra os senhores feudais. Contra os senhores feudais e contra as autoridades eclesiásticas. Não sabia. Revoltas camponesas têm um nome pra elas, as jaqueries. Elas eram rebeliões tocadas por servos. Era bem comum, bem comum, assim. E elas se intensificam no final da Idade Média. Inclusive tem muita gente que vai falar que a degradação do poder do senhor feudal é justamente por conta dessa instabilidade da presença do campesinato como uma classe rebelde. E aí isso vai gerar uma necessidade dos senhores feudais se alinharem ao rei, a família real que vinha tentando construir sua suzerania para poder garantir o seu domínio total, e aí os senhores feudais são obrigados a aceitar o rei e as suas tropas, que é o exército permanente, né, que são as forças armadas que vão se formar a partir daí, para reprimir esses grupos. Plot twist. Eu acho que eu nunca comentei isso na live pra ninguém, então você vai receber também em primeira mão. Eu cheguei a fazer iniciação científica em história medieval. Bacana. Era massa. Só que eu estudava fome. Colunista que estuda fome! Só podia ser, né? Quer que os outros passem fome também. Exatamente, eu estava estudando os melhores métodos para passar fome no socialismo. Era isso que eu estava estudando. Legal. Desculpa, continue aí, Desculpa, tô dando risada aqui. Mas vamos lá. Mas a tradição histórica é, por assim dizer, de ontem. Em nenhum lugar conseguimos realmente superar o que Thorstein Veblen chamou de a fase predatória do desenvolvimento humano. Os fatos econômicos observáveis pertencem a essa fase e mesmo a leis que podemos derivar deles não são aplicáveis às outras
outras fases. Como o verdadeiro objetivo do socialismo é justamente superar e avançar além da fase predatória do desenvolvimento humano, a ciência econômica em seu estado atual pode lançar pouca luz sobre a sociedade socialista do futuro. A ciência, no entanto, não pode criar fins e, menos ainda, incuti-los no ser humano. A ciência, no máximo, pode fornecer os meios para atingir certos fins. Isso aqui, para mim, é um tapa na cara da minha visão naturalista, ciência explica tudo, tudo vai ser explicado matematicamente e tal. E é um tapa que o Einstein dá aqui, sendo um físico que me faz pensar bastante. Pô, muito foda. Não, esse trecho é do caralho, né? E você dá pra ver a influência marxista, porque o próprio Marx tinha uma citação que era: até hoje o homem não viveu a sua história, né? Ele viveu a sua pré-história, porque a história da sociedade humana é a história da luta de classes, né? Então, constantemente desse processo de desenvolvimento humano baseado na exploração de um grupo sobre o outro. E claro, a história vai mudando, os grupos vão mudando, mas só pra vocês terem noção, né, gente? As famílias que eram dominantes no comércio na Baixa Idade Média são famílias que até hoje têm propriedade na porra de Florença, no caralho A4 de Veneza, né, nesses lugares. Então, mesmo parça, velho. Porra, você tá maluco? Você vai ver a dinastia de Windsor, de Habsburgo, do caralho A4. Os malucos estão aí há 1200, 1300 anos. E se isso não te radicalizar agora, nerdola, você tá morto por dentro. Você tá morto. Bom demais esse trecho, gostei muito. Esse trecho é muito bom, mas vamos lá. Mas os fins em si são concebidos por personalidades com elevados ideais éticos. E, se estes fins não são natimortos, mas vitais e vigorosos, são adotados e levados adiante por aqueles muitos seres que, meio inconscientemente, determinaram a lenta evolução da sociedade. Por essas razões, devemos estar atentos para não superestimar a ciência e os métodos científicos quando se trata de problemas humanos. E não devemos assumir que os especialistas são os únicos que têm direito de se expressar sobre as questões que afetam a organização da sociedade. Tá maluco, bom demais, velho. Nossa, pelo amor de Deus. Muito bom, essa parte é muito boa. Não, é isso, meu comentário é bom demais. Pode seguir, cara. É isso. Inúmeras vozes vêm afirmando há algum tempo que a sociedade humana está passando por uma crise, que sua estabilidade tem sido gravemente estilhaçada. É característico de tal situação que os indivíduos se sentem indiferentes ou mesmo hostis ao grupo pequeno ou grande ao qual pertencem. A fim de ilustrar meu significado, deixe-me registrar aqui uma experiência pessoal. Recentemente discuti com um homem inteligente e bem intencionado a ameaça de outra guerra, que, em minha opinião, colocaria seriamente o perigo da existência da humanidade, e observei que somente uma organização supranacional oferecia a proteção contra esse perigo. Aí, meu visitante, com muita calma e frieza, me disse: por que você se opõe tão profundamente ao desaparecimento da raça humana? Essa parte é uma porrada muito grande, porque é muito comum, e eu tenho diversos amigos que são pessoas extremamente inteligentes, ter uma atitude meio nihilista em relação ao mundo. Ah, foda-se a humanidade, foda-se tudo e tal. E aqui ele pega e dá esse tapa aqui, que essa atitude já é uma atitude individualista, que vai contra os princípios de pensar de uma sociedade como uma comunidade como um todo. Não sei, isso me fez muito pensar sobre isso, como eu conheci muitas pessoas ridiculamente inteligentes que têm essa atitude. E daí se acabar a raça humana? É, vem meteoro. É isso. E aí você vê como essa porra é atual, velho. Olha como essa porra é atual. Porque, primeiro, né, Einstein leninista pra caralho, porque ele mete uma organização supranacional, sobe a bandeirinha da União Soviética ao fundo, né, a União das Repúblicas Socialistas Globais ao fundo, pra poder levantar isso. É porque, não sei se você sabe, Caio, mas o Lenin tem um princípio na sua teoria revolucionária, que é o princípio do internacionalismo proletário. Não é o Lenin que diz isso, né? É o Marx que diz isso, proletários de todo mundo univos, mas é o Lenin que dá essa coesão prática da teoria, né? Que é o internacionalismo proletário. E aí ele vai dizer, né, que não tem como você promover uma libertação que seja totalizante se não há essa solidariedade internacional, né? Se a gente não entender que a luta do proletário no Brasil é a mesma luta, sinteticamente, do que o proletário na Grécia, do que o proletário na Índia, do que o proletário na Austrália, sabe? Eu acho muito foda. Esse trecho do Einstein deixa bastante isso em evidência. E tem um outro ponto, que é um negócio que o Mark Fisher... Já leu o Mark Fisher, Caio? Não li. Você tem que ler um livro chamado Realismo Capitalista. Não terminei, mas eu estava vendo no hospital essa semana uma live do Ian. O Ian tem vídeo dessa live e eu recomendo mesmo que você compre o livro, porque olha, ou baixa o PDFzão das massas, é isso aí. Mas tipo, é muito foda, porque é um crítico de cultura britânico que vai justamente levantar essa questão, né? Por que pra gente é mais fácil a gente adotar e pensar o fim do mundo do que pensar o fim do capitalismo? Que é essa posição nihilista super individualista, né? E como ela é um produto dessa subjetividade neoliberal. Ah, nada vai mudar, eu não posso fazer nada, então vem meteoro. E é bem isso, tipo, ai, a raça humana tem que acabar porque nós estamos destruindo tudo. Olha, parceiro, vai tomar no cu, velho. Porra, levanta essa bunda da cadeira e vai fazer alguma coisa. É muito cômodo, né? Porra, falar, ai, ninguém me entende, ninguém entende. Ah, pra merda, rapaz.
E assim, é muito difícil. Eu não vou negar que tem dias que é muito difícil mesmo. Claro. Você fala e pega, mas querendo ou não querendo, a gente tem que levantar a bunda e fazer alguma coisa. Sim, exatamente, né? Porque senão... É um negócio que o meu camarada Eribaldo... Aliás, um outro perfil legal pra você conhecer do Eribaldo Maia. É um camarada que sempre faz os conteúdos aí comigo. Ele é mais do campo da filosofia, mas ele também é historiador que nem eu. E ele fala isso, né? Pô, a gente só sabe que perdeu a luta quando a gente não sobe no ringue, né? Porque se não sobe, perdeu mesmo. Aí tudo bem. Mas se a gente sobe, a gente tem chance de ganhar. Porra, se até o Rock conseguiu empatar com o Apollo, por que eu não vou? Por que eu não vou tentar? O cara era cobrador de agiota, parça. O que eu tenho a perder? Não tenho nada a perder. A não ser meus grilhões, né? Como diria o tio Carlinhos. Posso continuar daqui? Aí na próxima página você pega? Deixa eu terminar aqui, só falta tá duas bom. linhas pra terminar a página. Eu não tinha visto esse outro ponto, desculpa. Estou certo de que há apenas um século ninguém teria feito uma declaração tão ligeiramente. É uma declaração de um homem que se esforçou em vão para alcançar um equilíbrio dentro de si mesmo e tem mais ou menos pedidas as esperanças de sucesso. Manda bala aí, Gus. É a expressão de uma dolorosa solidão e isolamento da qual tantas pessoas estão sofrendo nestes dias. Qual é a causa? Existe uma saída? É fácil levantar tais questões, mas difícil respondê-las com qualquer grau de segurança. Devo tentar, entretanto, o melhor que posso, embora esteja muito consciente do fato de que nossos sentimentos e esforços são muitas vezes contraditórios e obscuros e que não podem ser expressos em fórmulas fáceis e simples. Eu estou arrepiado. O homem é, ao mesmo tempo, um ser solitário e um ser social. Pelo amor de Deus, eu tô arrepiado. Como um ser solitário, ele tenta proteger sua própria existência e a daqueles que lhe são mais próximos, para satisfazer seus desejos pessoais e para desenvolver suas capacidades inatas. Como ser social, ele procura ganhar o reconhecimento e o afeto de seus semelhantes, compartilhar seus prazeres, confortá-los em suas tristezas e melhorar suas condições de vida. Aqui tem um ponto que eu acho que é fundamental, que é pra gente entender que o sujeito humano não é ninguém sem o outro. A gente não é humano sem o outro. Que é isso, né? A gente fundamentalmente depende de outras pessoas para que a gente possa se constituir enquanto humanidade. Por isso que o capitalismo, ele é tão perverso, porque ele cria uma ideia na cabeça das pessoas de promover um individualismo tão doentio e tão ruim do ponto de vista porque ele tende à destruição do nosso grupo, da nossa classe. E esse trecho é muito bonito, né? Porque ele fala que a gente é um ser solitário, porque a gente tem uma individualidade, a gente é inscrito numa individualidade, mas a gente não é ninguém sem as outras pessoas que nos cercam. É isso, né, Caio? Quem sou eu sem os meus amigos, sem os meus camaradas, sem as pessoas do meu entorno? É só assim que a gente se constitui enquanto humanidade. E aquilo que eu tava falando mais cedo, assim, tenho pensado muito sobre isso, porque a sociedade me faz ser uma pessoa. Eu tendo a ficar sozinho, eu tendo a não ter muito contato, eu tendo a fugir de interações humanas que a gente possa discutir. Mas isso é anti-humano, é uma coisa que foi forçada na gente como parte desse individualismo que o capitalismo força, assim. Eu acho que é isso que eu tô tentando dizer. Sim, sim. Quando a gente comentou lá dos espaços coletivos, né, que existem cada vez menos, que tem cada vez menos essa ideia de senso de pertencimento, cada vez menos a gente tem essa perspectiva, né, do outro como alguém que colabora comigo, né, do outro que está junto comigo. Mas eu vejo o outro nessa dinâmica capitalista como um adversário, né, como alguém que vai não só impedir com que eu, entre aspas, pegue o que é meu, mas vai me fazer mal, né, porque ele questiona a minha autoridade suprema do indivíduo. E o Einstein tá certo, né? Nossa, que surpresa. O Einstein tá certo, né? Mas, tipo, porra, porque é isso? Eu acho que eu não sei o que foi que eu vi outro dia. Um observatório, um telescópio, não sei o que, observou lá um fenômeno num buraco negro e o bagulho que o maluco escreveu há 100 anos atrás estava correto. Sim, basicamente a teoria da relatividade geral conseguiu explicar, a gente pode falar disso depois se vocês quiserem, mas a teoria da relatividade geral conseguiu explicar qual seria a forma do buraco negro e uma coisa que ele fez há 100, como você falou, 100 anos atrás, a teoria da relatividade geral. É muito foda, gente. E aí ele fala isso muito bem, né? Que a gente existe enquanto ser individual, então em uma dinâmica social em que a gente é individualizado ao ponto de entender o outro como um inimigo e a gente quer a nossa própria sobrevivência, a nossa tendência é que a gente se feche numa espécie de casulo para exatamente garantir com que eu não seja atacado por esse outro. Para que eu possa me encerrar nas minhas convicções, e aí a gente vende a ilusão, né? É o meu modo de pensar, eu não sou influenciável, eu penso assim naturalmente. Aquilo que ele traz na primeira página, né? É a influência da ideologia dominante. Você acabou de me lembrar uma história. Quando eu tava na faculdade ainda, lá na USP, muitos anos atrás. Você é uspiano também.
Sou veterano de muito tempo. Não de faculdade, mas de universidade. De universidade tá valendo, E teve uma greve que um rapaz do centro acadêmico, do Cefisma, eu lembro que alguém falou, mas fazer isso e tal, e o meu direito ao meu livre-arbítrio individual. Daí o rapaz falou uma coisa que na época eu achei que era um absurdo, e hoje eu percebo que ele estava certo. Que ele falou assim, cara, você precisa abandonar essa noção de que você é autossuficiente e tem que entender que o livre-arbítrio é uma coisa comunitária também. Você tem que pensar no bem da comunidade como um todo, e não somente em você. Na época eu achei isso um absurdo, e hoje eu percebo que aquele garoto, que infelizmente não entra na regra do Gustavo de que todo comunista é bonito, porque o rapaz não tomava banho, isso fedia muito. Então, antes de tudo, a revolução vai ser cheirosa, minha gente. Lembre-se disso. Perfeito. Cheirosa. Ele não seguia isso, mas o que ele falou fazia muito sentido. Não, perfeito. Porra. É isso, você acabou de revolucionar um dos meus motes centrais, que é a revolução será bonita. E eu acho que realmente, né? Acho que uma pessoa cheirosa é bem mais agradável que alguém que é bonito e fedorento. Porque o cara senta na aula e abre aquele buraco na classe, porque ninguém consegue chegar perto, é foda. Então... Não, como é que você vai criar um diálogo de solidariedade proletária quando o cara tá fedendo? Pô, você não consegue ficar perto da pessoa, né? Aí é difícil criar um diálogo. Ai, caralho. Porra, Caio, é isso. Parabéns, camarada Caio, porque muita gente no chat ficava falando, não, mas eu sou feio, eu isso, eu aquilo. Então agora eu acho que você conseguiu contemplar toda a classe trabalhadora. Isso é o materialismo histórico dialético acontecendo diante dos nossos olhos. Eu nem lembro onde eu parei. Aqui. Somente a existência desses esforços variados, frequentemente conflitantes, é responsável pelo caráter especial de um homem. E sua combinação específica determina até que ponto o indivíduo pode alcançar um equilíbrio interior e pode contribuir para o bem-estar da sociedade. É bem possível que a força relativa desses dois impulsos seja, no essencial, fixada pela herança. Só um parênteses bem rápido, dessa vez bem rápido mesmo. A gente percebe, né, o quão difícil é para alguém que nasce num agrupamento social privilegiado questionar suas próprias questões, questionar suas posições. Da mesma forma como é muito difícil para alguém da classe trabalhadora que não teve acesso a esses espaços de conflito, a esses espaços de discussão, de formação, em pensar fora da ideologia dominante. Como é difícil. Então eu acho que isso é interessante. Esses elementos vêm como herança. Não sei, né, Caio? Mas o quanto, por exemplo, o ambiente da escola é um ambiente repressivo para isso. Porque a gente é ensinado a não questionar. Sabe? Mas como assim, né? Mas o meu professor fala para eu, se eu tiver dúvida, eu levantar a mão. Só que existe uma ambientação social ali que impede com que aquele sujeito tenha coragem de fazer uma questão, porque senão ele vai ser ridicularizado, porque ele tem que cumprir um certo comportamento social que a escola espera dele, então ele tem que sentar, ele não pode conversar, ele não pode fazer piada, ele não pode fazer nada. Ele é castrado 24 horas por dia. Isso. Assim, é uma coisa muito brasileira isso, muito brasileira. É mesmo? O Richard Feynman, que é um dos grandes físicos da história, ele passou alguns anos no Brasil. Um ano ele veio aqui, ele ensinou na faculdade, no FRJ, tal. E ele escreveu um texto muito bom, que eu te mando depois, Gustavo. Massa. Você que é professor, eu acho que você vai gostar, que ele fala sobre o ensino no Brasil. Ele tem um livro, que é o livro tipo de memórias dele, e ele coloca esse texto nesse livro. E lá ele fala que ele estava dando aula, daí ele fez uma pergunta super teórica, assim, como é que é tal coisa, tal coisa? Daí o cara respondia de cara, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tá bom, me dá um exemplo onde isso acontece. E os caras não conseguiam responder o exemplo físico que aquilo acontecia. Daí ele começou a perceber que quando alguém na aula fazia uma pergunta para poder tentar entender o que estava acontecendo, os outros falavam, não, para de atrapalhar a aula, a gente quer aprender, faz só pergunta, só vai atrapalhar. E ele deu essa sugestão, ele teve uma reunião com o ministro e tal, que a gente deveria estimular os alunos a fazerem perguntas e tal. E ele foi, obviamente, rechaçado, que era só uma loucura de um americano qualquer ali. Mas ele fala sobre isso, é uma coisa muito da nossa cultura brasileira. Obviamente acontece em outros países, mas no Brasil é muito comum a gente ver que quem levanta a mão é zoado. E isso é uma perspectiva, como você falou, né? Bem freiriana, né? Que é a gente permitir com que haja o espaço da dúvida, haja o espaço da incerteza, da absoluta incerteza. Não sei se da absoluta incerteza, né? Mas porque absoluto, acho que nada, né? Não sei, o físico pode responder melhor, porque você vê claramente que eu não tenho qualquer domínio sobre o assunto. Mas no Brasil, acho que isso fica ainda mais forte, porque as nossas contradições sociais e materiais, elas são muito latentes, né? É muito, muito forte. Então eu acho que para poder garantir que essa ordem dominante se mantenha, a repressão não só material, mas também subjetiva e ideológica, ela tem que ser ainda mais forte. E não é à toa que não surpreende que um cara como Paulo Freire, como Saviani, apareçam, né, como fenômenos ali que questionam esse ordenamento material. E até em outros campos, né, se a gente pensar, por exemplo, numa outra área, que é também uma área de muito controle, né, que é uma área de patologização do diferente, de
de criação de uma normalidade, alguém como a Anísia da Silveira, que vai promover a arte-terapia, que vai permitir com que aquelas pessoas possam se expressar, que elas possam retirar de si suas angústias. Anísia da Silveira, inclusive, que era camarada. Era do PCB. Fera demais. A mulher era zica. Mas a personalidade que finalmente emerge é, em grande parte, formada pelo ambiente em que o homem se encontra durante seu desenvolvimento, pela estrutura da sociedade em que ele cresce, pela tradição dessa sociedade e por sua avaliação de tipos particulares de comportamento. O conceito abstrato de sociedade significa para o ser humano individual a soma total de suas relações diretas e indiretas com seus contemporâneos e com todas as pessoas das gerações anteriores. O indivíduo é capaz de pensar, sentir, lutar e trabalhar sozinho. Mas ele depende tanto da sociedade, em sua existência física, intelectual e emocional, que é impossível pensar nele ou compreendê-lo fora da estrutura da sociedade. Você já leu Walter Benjamin, Caio? Também não. Você está falando, eu estou anotando aqui. Walter Benjamin era um filósofo alemão que morreu em 1940, fugindo da Gestapo. Ele era próximo do Adorno, do Horkheimer, dessa turma da escola de Frankfurt, que eu não gosto mais tanto. Desculpa, Eribaldo, por isso, porque o Eribaldo é um frankfurtiano. Ele tem um texto, Benjamin, muito bonito, que chama Tese sobre o Conceito de História. E nesse texto das teses sobre o conceito de história, ele fala exatamente que toda forma de cultura é uma forma de cultura baseada na barbárie, porque existe sempre uma cultura de uma classe dominante que se coloca como cultura da classe dominante porque atropela as outras formas de cultura, porque as impede de viver. E ele até pega isso do Marx, né? A nossa cultura é continuamente a tradição daquilo que a gente recebe desses oprimidos do passado, que é esse ponto que ele coloca, né? A tradição da nossa sociedade é aquilo que a gente encontra, é aquilo que a gente se depara na história, no dia a dia, e a gente vai reproduzir essas ideias. Né? O texto inteiro é fenomenal, absolutamente fenomenal. Tô anotando tudo aqui. Não. Muita leitura pra fazer depois. Porra, e esse texto do Walter Benjamin é um texto curtinho, viu? É um texto curtinho, é denso pra caralho. A gente pode fazer essa leitura um dia que ela é massa demais, vale muito a pena. Foi um dos textos que mudou minha vida, muito foda. Show. Vou ler, com certeza. Tentar ler, né? Não, vamos, pô, vamos. Ler uma coisa, entendeu? É a sociedade que fornece ao homem alimento, vestuário, um lar, as ferramentas do trabalho, a linguagem, as formas de pensamento e a maior parte do conteúdo do pensamento. Sua vida se torna possível através do trabalho e das realizações dos muitos milhões de passados e presentes que estão todos escondidos por trás da pequena palavra sociedade. O Einstein leu Benjamin, não é possível. É evidente, portanto, que a dependência do indivíduo da sociedade é um fato da natureza que não pode ser abolido, como no caso das formigas e das abelhas. Entretanto, enquanto todo o processo de vida das formigas e abelhas é fixado até o menor detalhe por instintos rígidos e hereditários, o padrão social e as inter-relações dos seres humanos são muito variáveis e suscetíveis a mudanças. A memória, a capacidade de fazer novas combinações, o dom da comunicação oral, tornaram possíveis desenvolvimentos entre o ser humano que não são ditados por necessidades biológicas. Tais desenvolvimentos se manifestam em tradições, instituições e organizações, na literatura, em realizações científicas e de engenharia, em obras de arte. Isso explica como acontece que, em certo sentido, o homem pode influenciar sua vida através de sua própria conduta, e que neste processo o pensamento consciente e o desejo podem desempenhar um papel. O homem adquire ao nascer, através da hereditariedade, uma constituição biológica que devemos considerar fixa e inalterável, incluindo os impulsos naturais que são característicos da espécie humana. Além disso, durante sua vida, ele adquire uma constituição cultural que ele adota da sociedade através da comunicação e através de muitos outros tipos de influências. Exatamente o que a gente está falando aqui. A gente recebe o mundo pronto. A gente não consegue pensar ele a partir de uma perspectiva que é simplesmente a nossa. Não, isso é bonito de ver. Tá ligado na Angela Davis, né, Caio? Sim, claro. Angela Davis eu conheço. A Angela Davis estava dando uma palestra uma vez e aí ela recebeu uma pergunta de uma criança. E a criança pergunta pra ela, né? Mas, tia Angela, e se quando você morrer nada do que você tá querendo foi alcançado? E a Angela Davis dá uma resposta de Angela Davis. Ela vira e fala, não importa pra mim, enquanto sujeito individual, se isso aconteceu ou não, porque não é um compromisso comigo, é um compromisso com todos nós. Então eu sei, quando eu morrer, e se esses processos não forem concretizados, não forem realizados, as pessoas vão se lembrar de mim e vão me carregar como essa herança, como essa pessoa que ajudou a construir, que ajudou a fazer uma nova realidade. E é até interessante, né, porque o Dom L tem aquela música dele, Favela Venceu, e ele fala justamente isso, que os lutadores, a gente lembra todos, Zumbi, Marighella, a gente lembra do Prestes, da Olga Benário, a gente lembra de Maria Quitéria, a gente lembra de Dandara, a gente lembra de todos eles. Quantas pessoas da classe dominante a gente lembra?
São poucos. E só os mais picas, né? Caras que eram líderes de Estado, sabe? Que é a galera que tem uma notoriedade muito maior. Eu acho que essa é uma coisa bonita, né? Acho que a memória é um instrumento revolucionário. Porque ela permite que a gente crie um vínculo entre presente e passado, sabe? Eu acho isso muito foda. Não, você falou agora, meu cérebro tá explodindo aqui com o pensamento, porque assim, a Angela Davis é foda demais, puta que pariu. Porra, muito. E até um... Bom, enfim, vou terminar aqui, depois eu comento. Eu também queria falar um pouquinho de um outro tópico da Angela Davis, mas... Fala. Porque eu ia recomendar um livro pra quem tá aqui, que pra quem quiser e gosta da Angela Davis, lê esse livro, que é o Policing the Black Man. Não sei se tem em português, gente, desculpa, mas é um livro que ela fala bastante sobre a questão do abolicionismo. A Angela Davis é uma grande expoente do abolicionismo penal e ela fala muito sobre essa questão do policiamento, de prisões, como tudo isso são coisas que a gente deveria... No capitalismo é impossível, mas a gente deveria lutar para cada vez ter menos e ser menos necessário e tudo isso. Sim. Então, puta, é fenomenal. Ela toca tantas áreas, a Angela Davis, falando do comunismo, falando sobre o feminismo negro, falando sobre abolicionismo penal, que é impressionante uma pessoa dominar tantas áreas de uma vez só. Angela Davis, if you're watching this... We love you! Communist Brazilian Party from Brazil. Não, é Communist Brazilian Party, né? Fui redundante aí, provando que meu conhecimento em inglês é tão bom quanto meu conhecimento em física, né? Ou seja, bom demais. Vou terminar esse trecho aqui. Vamos lá. Essa é a constituição cultural que, com o passar do tempo, está sujeita a mudanças e que determina, em grande medida, a relação entre o indivíduo e a sociedade. A antropologia moderna nos ensinou, através da investigação comparativa das chamadas culturas primitivas, que o comportamento social dos seres humanos pode ser muito diferente, dependendo dos padrões culturais predominantes e dos tipos de organização que predominam na sociedade. É sobre isso que aqueles que se esforçam para melhorar a sorte do homem podem fundamentar suas esperanças. Os seres humanos não estão condenados, por causa de sua constituição biológica, a aniquilarem-se uns aos outros, ou a ficarem à mercê de um destino cruel e auto-infligido. Tá maluco, é bom demais. É isso, né? A gente não é um ser biologicamente determinado. Isso. E isso é uma coisa, agora de novo, falando com um cientista natural, tal, é muito difícil pra mim eliminar esse pensamento na minha cabeça. É muito difícil não olhar pra um sistema e falar, então aqui eu tenho tantas pessoas, eu vou modelar esse sistema como se fossem todas as pessoas iguais e eu vou fazer alguma coisa. É muito difícil. Isso tem muita utilidade, pode ser útil para poder ajudar a criar uma compreensão teórica, para ajudar como uma entrada para modelos estereográficos, mas não é tudo. A gente não é a biologia somente. A gente tem diversas interações humanas e muita variação que é muito difícil fugir quando você pensa. E isso que me impressiona nesse texto do Einstein, que apesar de ser físico, ele parece que domina isso de maneira natural. Bom, também era o Einstein, né? Tem essa fichinha do personagem, né? Essa característica peculiar. Caião, você vai daí. Vamos lá. A sociedade e a atitude cultural do homem devem ser mudadas a fim de tornar a vida humana o mais satisfatória possível. Devemos estar constantemente conscientes que existem certas condições que não somos capazes de modificar. Como mencionado anteriormente, a natureza biológica do homem, para todos os fins práticos, não está sujeita a mudanças. Além disso, os desenvolvimentos tecnológicos e demográficos dos últimos séculos criaram condições que estão aqui para ficar. Em populações relativamente densamente estabelecidas, com os bens indispensáveis para sua existência contínua, uma divisão extrema do trabalho e um aparato produtivo altamente centralizado são absolutamente necessários. O tempo que, olhando para trás, parece tão idílico, desapareceu para sempre quando indivíduos ou grupos relativamente pequenos poderiam ser completamente autossuficientes. É apenas um pequeno exagero dizer que a humanidade constitui ainda hoje uma comunidade planetária de produção e consumo. Cheguei agora ao ponto de indicar brevemente o que para mim constitui a existência da crise do nosso tempo. Ela diz respeito à relação do indivíduo com a sociedade. Caralho, isso é muito forte. Muito forte, tá maluco. O indivíduo se tornou mais consciente do que nunca da sua dependência da sociedade, mas ele não experimenta essa dependência como um bem positivo, como um vínculo orgânico, como uma força protetora, mas sim como uma ameaça a seus direitos naturais, ou mesmo a sua existência econômica. Então, vou mandar esse pedaço aqui pro Rafael do Ideias Radicais. Além disso, suas posições na sociedade é tal que os impulsos egoístas de sua composição são constantemente acentuados, enquanto seus impulsos sociais, que são por natureza mais fracos, deterioram progressivamente. Todos os seres humanos, qualquer que seja a sua posição na sociedade, estão sofrendo com este processo de deteriorização. Inconscientemente, prisioneiros de seu próprio egoísmo, eles se sentem inseguros, solitários e privados do prazer ingênuo, simples e pouco sofisticado da vida. O homem pode encontrar sentido na vida, curta e perigosa como ela é, somente através de sua dedicação à sociedade. A anarquia econômica da sociedade capitalista como ela é hoje é, em minha opinião, a verdadeira fonte do mal. Esse texto podia se chamar A Verdadeira
verdadeira fonte do mal, hein? Porra, se fosse a verdadeira fonte do mal, seria pica demais, velho. Tá maluco, velho. Vemos diante de nós uma enorme comunidade de produtores cujos membros se esforçam incessantemente para privar uns aos outros do fruto de seu trabalho coletivo. Não pela força, mas de modo geral, no fiel cumprimento de regras legalmente estabelecidas. A este respeito, é importante perceber que os meios de produção, isto é, toda a capacidade produtiva necessária para produzir os bens de consumo, bem como os bens de capitais adicionais, podem ser legalmente, e em grande parte são, propriedade privada dos indivíduos. Para simplificar na discussão que se segue, chamarei de trabalhadores todos aqueles que não participam da propriedade dos meios de produção, embora isso não corresponda ao uso habitual do termo. O proprietário dos meios de produção está em condições de adquirir a força de trabalho do trabalhador. Ao utilizar os meios de produção, o trabalhador produz novos bens que se tornam propriedade do capitalista. O ponto essencial deste processo é a relação entre o que o trabalhador produz e o que ele é pago, ambos medidos em termos de valor real. Na medida em que o contrato de trabalho é gratuito, o trabalhador recebe e é determinado não pelo valor real dos bens que ele produz, mas por necessidades mínimas de exigências capitalistas em relação ao número de trabalhadores que competem por empregos. É importante entender que, mesmo em teoria, o pagamento do trabalhador não é determinado pelo valor do produto. O capital privado tende a se concentrar em poucas mãos, em parte devido à concorrência entre os capitalistas, em parte porque o desenvolvimento tecnológico e crescente divisão dos trabalhos incentiva a formação de unidades maiores de produção em detrimento a menores. O resultado desses desenvolvimentos é uma oligarquia do capital privado, cujo enorme poder não pode ser efetivamente controlado, nem mesmo por uma sociedade política democraticamente organizada. Isso aqui é uma coisa que é muito difícil de aceitar, pelo menos eu demorei muito tempo até aceitar isso. Que uma sociedade política democraticamente organizada não conseguiria controlar isso. É o que você sempre fala que é o idealismo do pensamento, né? Se eu tenho uma social-democracia, a gente consegue manter o capitalismo humano, mas não é verdade. É porque acho que vale a pena a gente também refletir, Caio, pra quem tá assistindo, pra quem tá ouvindo, etc e tal, que a política também é força, né? A visão social-democrata e idealista, ela cria uma ilusão de que seria possível constituir a política somente a partir do discurso, somente a partir de um debate, dessa convivência dos diferentes. Quando, na verdade, as formas políticas que a gente tem no nosso meio social foram constituídas a partir da força. Então, o que a gente tem, por exemplo, como um parlamento, uma representatividade mínima que seja, só foi obtido porque teve gente que teve que atirar contra outras pessoas para isso acontecer. E aí é a gente escapar um pouco do debate moral, a gente escapar desse eixo de fundamentação do debate moral, para a gente entender que a imposição do processo político, de qualquer política, ela é necessariamente dada pela força material da repressão ou pela força da repressão das ideias. Uma galera fala, por exemplo, contra o regime cubano, porque o Che Guevara, naquele discurso famoso que ele dá na ONU, fala: nós fuzilamos as pessoas e nós vamos fuzilar se for necessário. Se a gente pega para fazer a análise desse debate moral, na ideologia dominante, a gente também tem que se perguntar, mas será que as pessoas se levantam moralmente contra isso quando a gente vai analisar a atuação dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França no colonialismo? Não se levantam. É 2 pesos, 2 medidas, né? Você nem precisa ir na questão dos Estados Unidos. As pessoas não se levantam com isso quando acontece invasão nas favelas aqui. Acontece um caso de racismo, as pessoas ficam impassíveis, elas não falam nada. É isso, assim. Então, juízo moral pelo juízo moral, a gente não tem como contra-argumentar ou como, enfim, né, criar um debate ou um apontamento crítico a partir dessa moralidade, porque a vida é feita dessas contradições, né? Da paz, mas também da violência, porque ela é um produto constituinte dessas tensões sociais, inevitavelmente. Então, qual que é o ponto central? É a gente pensar a historicidade da crítica. Então, por que o Che Guevara falar um negócio desse é uma coisa que, quando a gente analisa historicamente esse processo, é compreensível. Porque Cuba não vivia uma normalidade política. Simples assim. Porque no primeiro dia que Cuba se torna socialista, existe um processo de embargo econômico. A ilha economicamente é destruída. E eu aprendi recentemente que tiveram outros movimentos revolucionários que aconteceram em Cuba que foram duramente reprimidos pelos Estados Unidos. Então, como é que você vai avaliar uma situação de segurança nacional sem ter que recorrer às medidas drásticas? As medidas em que a política se torna a violência. Agora, a questão fundamental para se pensar é: a qual projeto isso está associado? É só a gente olhar como era a vida do povo cubano antes e como é depois. Essa é a prova material. Cuba só tem educação, medicina e segurança. Só isso. Exatamente. Só 3 coisas funcionam em Cuba. É isso: educação, saúde e segurança. Só isso. Só isso, parça. Entendeu? E aí fica muito difícil para qualquer liberal defender uma perspectiva que não seja essa, né? De pensar que, mas o que você quer para a sociedade? Porque é isso, o cara pode ser um grande filho da puta. Né, e fala: não, eu acho que o mundo tem que ser pra poucos, eu sou um oligarca, né, eu acho que tem que preservar meu direito. Aí, meu amigo, pra essas pessoas,
Não vou falar. Boa tentativa, Abin. Não vou falar. Hoje não, General Heleno. Hoje não. Tem que ficar esperto com isso aí. Mas a gente pensar que a gente deveria, né, entender que a humanidade vive um processo de exploração constante. E o que a gente quer? Eu acho que é escolher o lado da trincheira. É a gente entender que a gente tá no mesmo barco. Todo mundo tá no mesmo barco. E é foda, né? A Lígia, que é uma camarada da secretária de Relações Internacionais da UJC, aqui do PCB de São Paulo, ela me disse uma frase uma vez que eu achei muito foda. Ela disse que nós nascemos para atrair uma classe. Qual classe a gente vai trair é o nosso processo de formação política. Porque se você nasce na classe trabalhadora, você pode trair a classe trabalhadora. Se você nasce na classe burguesa, você pode trair a classe burguesa. O capitalismo nos coloca esse determinante. A gente tem que trair alguma classe. E aí você vai trair aqueles que produzem a vida ou aqueles que se apropriam da produção da vida. E aí o Einstein aparece, né? A ética do ser humano em informação nos dá a resposta. Foda demais, bicho. Desculpa, mais uma vez um apontamento breve que se tornou... Eu tô aprendendo pra caramba. Não, isso que você falou, que a Lígia falou, que alguém vai ter que ser traído, de novo, é uma coisa que eu nunca tinha nem pensado e faz todo sentido. Eu tô também de boca aberta aqui, porque meu cérebro... Bom demais, é sobre isso. Então vamos lá. Terminando, daí eu te passo pra última página. Maravilha. A consequência é que os representantes do povo não protegem de fato suficientemente os interesses dos setores capitalistas desprivilegiados da população. Além disso, nas condições existentes, os capitalistas privados inevitavelmente controlam, direta ou indiretamente, as principais fontes de informação: imprensa, rádio e educação. Assim, é extremamente difícil e, na maioria dos casos, bastante impossível que o cidadão individual chegue a conclusões objetivas e faça um uso inteligente de seus direitos políticos. A situação prevalecente em uma economia baseada na propriedade privada de capital é, portanto, caracterizada por dois princípios principais. Primeiro, os meios de produção, capital, são de propriedade privada, e os proprietários dispõem deles como acharem conveniente. Segundo, o contrato de trabalho é livre. Naturalmente, não existe uma sociedade puramente capitalista nesse sentido. E aí o Einstein está aqui refutando os ANCAPs, porque os ANCAPs sempre vão dizer que nunca existiu uma sociedade plenamente capitalista, blá blá blá, blá blá blá, é o que a gente tem, blá blá blá, blá blá blá. Em particular, deve-se notar que os trabalhadores, através de longas e amargas lutas políticas, conseguiram assegurar uma forma um pouco melhor do contrato de trabalho livre para certas categorias de trabalhadores. Mas, tomada como um todo, a economia atual não difere muito do capitalismo, entre aspas, puro, fecha aspas. A produção é levada adiante para o lucro, não para uso. Não há previsão de que todos aqueles capazes e dispostos a trabalhar estarão sempre em condições de encontrar emprego. Quase sempre existe um exército de desempregados. O trabalhador está constantemente com medo de perder seu emprego. Como desempregados e trabalhadores mal remunerados não proporcionam um mercado lucrativo, a produção de bens de consumo é restrita e grandes dificuldades são a consequência. O progresso tecnológico frequentemente resulta em mais desemprego do que em um alívio da carga de trabalho para todos. O motivo do lucro, em conjunto com a concorrência entre capitalistas, é responsável por uma instabilidade na acumulação e utilização do capital que leva a depressões cada vez mais severas. A concorrência ilimitada leva a um enorme desperdício de trabalho e a aquele paralisamento da consciência social dos indivíduos que mencionei anteriormente. Essa paralisação dos indivíduos eu considero o pior mal do capitalismo. Todo o nosso sistema educacional sofre com este mal. Uma atitude competitiva exagerada é inculcada no aluno, que é treinado para adorar o seu sucesso aquisitivo como preparação para sua carreira futura. Cara, isso é muito foda. Isso é muito foda porque eu, como pessoa inserida no meio escolar, isso é muito real. E todo mundo que tá vendo, que tá assistindo, sabe disso, que a gente é ensinado a competir na escola. Só isso. E a competir a partir de perspectivas que muitas vezes não são ligadas às nossas capacidades, aos nossos desejos, ou de uma forma que a gente não coopere. O que é o vestibular, se não isso? Uma competição de todos contra todos, em que só aqueles com mais condições materiais para estudar vão ter essas condições. Uma das pautas mais importantes para a universidade, por exemplo, é acabar com o vestibular. As pessoas têm que fazer faculdade porque elas querem fazer faculdade, sabe? Não, é isso, né? Retirar essa áurea que é formada em volta. Isso é muito foda. Muito, muito foda. Estou convencido de que existe apenas uma maneira de eliminar estes graves males, a saber, através do estabelecimento de uma economia socialista, acompanhada de um sistema educacional que seria orientado para objetivos sociais. Em tal economia, os meios de produção são de propriedade da própria sociedade e são utilizados de forma planejada. Eu não consigo parar de sorrir. Uma economia planejada que ajusta a produção às necessidades da comunidade, distribuiria o trabalho a ser feito entre todos aqueles capazes de trabalhar e garantiria um sustento a todo homem, mulher e criança.
A educação do indivíduo, além de promover suas próprias capacidades inatas, tentaria desenvolver nele um senso de responsabilidade para com seus semelhantes, no lugar da glorificação do poder e do sucesso em nossa sociedade atual. Uma economia planejada como tal pode ser acompanhada pela escravidão completa do indivíduo. A realização do socialismo exige a solução de alguns problemas sociopolíticos extremamente difíceis. Como é possível, tendo em vista a centralização abrangente do poder político e econômico, impedir que a burocracia se torne todo-poderosa e intrometida? Como podem ser protegidos os direitos do indivíduo e, assim, assegurar um contrapeso democrático ao poder da burocracia? A clareza sobre os objetivos e problemas do socialismo é da maior importância em nossa era da transição. Como, nas circunstâncias atuais, a discussão livre e sem obstáculos desses problemas passou por um poderoso tabu, considero a fundação dessa revista como um serviço público importante. Meu amigo, tá maluco? Você está completamente a bublé das ideias. Que serviço público, hein? Puta que pariu. Albert Einstein, né? A visão dele de mundo é impressionante. Assim, pra mim, não sei você, Gustavo, você que é da área, mas pra mim, ele diz muitas coisas da maneira que eu, como físico, penso. Eu imagino que não é a maneira pelo que eu leio um historiador, que um filósofo político escreveriam isso, mas o que ele me falou me faz todo sentido, parece. Sim, sim. E é muito louco pra ver o poder de síntese do cara, né? O cara conseguiu explicar os princípios do marxismo-leninismo a partir de uma perspectiva muito, além de bonita, é um texto bonito, é um texto que dá gosto de ler e de uma forma que é simplificada, né? Não é simplória, é simplificada. É perfeitamente compreensível, assim. E é massa porque dá uma perspectiva ampla e bem fundamentada. E eu acho até legal, porque acho que muita gente, quando leria esse texto, vai levantar aquela armadilha mas o socialismo não deu certo, em lugar nenhum. Só que aí, eu acho que ele faz uma tática muito interessante, porque no comecinho do texto, o que ele diz? Nós, enquanto humanos constituídos socialmente, somos constituídos de contradição. Então eu acho que ele deixa esse pulo do gato para poder falar que a própria criação do socialismo não é uma criação pacífica, não é uma criação dotada de naturalidade. Exatamente porque se a gente está imerso em processos sociais contraditórios, aquela coisa, né, Caião? Porra, se estourar a revolução amanhã, as contradições do Brasil do dia 4 de agosto de 2022 vão acabar? Não, com certeza não. Não, e na verdade isso é uma questão que a gente tem que entender. Mesmo nós que acreditamos no comunismo, no socialismo, né, a gente está envolto nas contradições do capitalismo. Então não é porque uma pessoa se diz de esquerda que ela não carrega essas contradições. Não oprime, não carrega essas contradições. Exatamente. Perfeito. Então é muito comum você ver um cara que é de esquerda, mas considera a luta... Por acaso estou usando esse exemplo, sem nenhuma relação com a minha discussão de ontem no Twitter, porque o cara é de esquerda, ou se diz de esquerda, e fala que política racial é uma coisa identitária. Porque o cara está envolto nas contradições do capitalismo. Nessas ele tá carregando isso. Um negócio que é muito massa pra gente poder refletir, pra gente poder pensar, a gente só consegue se desconstituir dessas contradições se a gente se permite entrar desarmado no conflito, né? Se a gente se permite estar apto a escutar o outro, saca? Porque eu acho que o nosso trato com isso muda de uma maneira muito diferente.